Salve, amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de SUV e não é qualquer SUV não, é o campeoníssimo de vendas. Sente só quem tá aqui com a gente, é o Compass renovado, versão 2022 e olha só que tá mais bonito, só que não é só isso não. Eu tô perto aqui do cofre do coração e isso mudou bastante. Agora ele tem o motor 1.3 Turbo Flex e as novidades não param por aí. Afinal de contas, por exemplo, o interior agora tá completamente renovado, muito, mas muito mais bonito e surpreendente do que você pode imaginar. Só que nem tudo é perfeito e aqui no Auto Vídeos você sabe, a gente conta todas as verdades, os pontos fortes, os pontos que poderiam ser mais bacanas também. Então tá na hora de descobrir tudo, por fora, por dentro, rodando na cidade, no asfalto, na estrada e na terra também. Então vamos descobrir tudo junto? Bora lá? Vamos nessa! Partiu então, Jeep Compass na área, a gente rodando aqui com esse modelo e pessoal, olha só, é um SUV que é campeoníssimo de vendas. Aqui no Auto Vídeos a gente já testou a versão anterior, agora a gente está falando aqui de um facelift que juntamente com ele houve muitas novidades, tanto do ponto de vista de mecânica, como acréscimo de itens de série, de opcionais e principalmente uma reformulação absolutamente completa e surpreendente aqui por dentro. Você já acompanhou aqui o nosso vídeo completaço com o Compass da safra anterior. Agora é interessante porque lá a gente falou sobre o histórico, sobre a questão da geração anterior, dessa geração, o carro que chegou aqui no Brasil em 2016, lançamento mundial feito aqui. Então realmente a FCA na época, hoje Stellantis, você sabe, né? Stellantis aí composta por marcas da Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, um grupo muito forte. E agora, cada vez mais vendendo muito aqui no Brasil, hein? O pessoal tem a mão. E você deve estar se perguntando, poxa, mas o Compass já vende muito, já é queridinho, só que existiam alguns pontos de aperfeiçoamento, mas mais do que tudo, a gente notou que as outras fabricantes, tem até um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso, né? Do pelotão de fuzilamento aí de várias marcas querendo chegar para pegar um pedaço do mercado do Compass, porque nos SUVs médios ele reina de forma mais do que absoluta. É um campeoníssimo, só que as outras marcas estão se mexendo, então a gente já teve a chegada de modelos aí que começam a incomodar e a Stellantis aqui não quis marcar bobeira e já trouxe um pacotaço aí bem interessante que você vai acompanhar agora com a gente. Mas a gente teve a chegada principalmente do Corolla Cross e do Volkswagen Taos e outros veículos aí devem chegar nesse segmento também. E por conta disso o Compass está bem armado aqui, está estruturando a sua armadura para o combate, para continuar sendo o grande dominador, o grande conquistador, o líder do império. E para você que acompanha os nossos testes aqui no Auto Vídeos, agora uma dica valiosa para o momento de vender o seu carro, de trocar de veículo. Já pensou em fazer isso com mais facilidade, segurança, comodismo, do jeito rápido e fácil? Para isso você pode contar com a Instacarro. Eles promovem a avaliação do seu veículo onde ele estiver e essa avaliação é submetida para mais de 4.000 lojistas em todo o Brasil. Em até 24 horas você recebe a melhor oferta e pode aceitar ou não a venda do seu carro por esse valor. Se você aceitar, a Instacarro assume o comando da operação e promove isso daí de uma forma muito interessante e conveniente para você. Então você não tem custos em relação a esse contato e ainda pode vender o seu carro usado de uma forma bastante eficaz. Confere lá então, instacarro.com.br. Então vamos entender agora, olha só, vendo imagens ali da frente, a gente nota que houve um aspecto de maior esmero, de maior refinamento no design. Então, ao mesmo tempo em que ele foi atualizado, ele ficou mais sofisticado, ficou mais fluido, ficou mais harmônico, mas sem perder a característica de robustez, né? Um carro que tem essa pegada mais parruda, afinal de contas a gente está falando aqui de um Jeep e isso daí faz parte de todo o conceito
dos veículos dessa marca. Então a gente tem ali uma nova grade, os faróis mais estreitos, mais interessantes. A gente tem um para-choque também que ficou com linhas mais integradas, com um aspecto mais de horizontalidade. A gente tem integração ali do compartimento relacionado aos faróis de neblina. Agora tudo Full LED lá na frente, a coisa tá bonita, tá bacana demais. E essa cor aqui, hein? O que você achou? Olha, muita gente aqui, meus amigos, amigas, gostaram demais dessa cor, acharam sensacional, uma combinação de um verde escuro, um verde musgo, com essas rodas escurecidas também. Isso daí ficou bem interessante mesmo. Então as mudanças lá fora foram mais concentradas lá na dianteira, mas a gente tem, dependendo da versão, apliques laterais, e a gente está testando aqui a versão Longitude. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor, mas essa não seria a versão que eu levaria para casa se eu fosse comprar um Compass não, tá bom? Daqui a pouco a gente chega lá, Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre a grande novidade, que é esse motor aqui, 1.3 turbo, um motor muito aguardado aqui no Brasil, principalmente para outros carros aqui dentro do grupo, Stellantis, né? Principalmente Toro, que ainda contava com 1.8, e Torque antigo, a gente também já fez um vídeo a respeito desse motor. Então a família GSE. Para você que quer saber mais aprofundadamente sobre como esse motor tem vários aspectos revolucionários, muita tecnologia embarcada, a gente tem um vídeo aqui no canal que o Conrado Navarro desvendou tudo. Aí ele aprofundou, então você que quer saber mais, clica aí no link que você já confere. Agora vamos falar dos números aqui e da nossa percepção ao volante. A gente está falando desse 1.3 turbo, e quando fala 1.3, será que tem muita vibração? Não. A gente nota que houve bastante esmero aí no isolamento, na parte de coxim. Então a sensação aqui é muito agradável mesmo, parte de ruído, sensacional. O motor responde bem, ele tem 185 cavalos, um torque de 27,5, que já entra a 1.750 rotações. É um número bem aproximado com o motor a diesel que a gente tem aí nos veículos da Jeep, da Fiat. Dá uma sensação legal, porque, entre aspas aqui, né, a força dele já entra cedo, em baixa rotação. Isso daí dá uma dinâmica, uma elasticidade muito boa para o desempenho dele, para as retomadas, para aqueles momentos que você efetivamente precisa mais de torque. Então me agradou bastante e ele ficou muito bem acoplado aqui nessa transmissão, que já é bem conhecida, de 6 velocidades aqui, o câmbio automático. E eu estava, né, recentemente gravando com o Renegade Diesel, que tem aquele aspecto interessante do câmbio de 9 marchas. E aqui o Compass vai bem, viu? Vai muito bem. Gostei demais aqui do desempenho dele. É um carro que tem um peso considerável. Tá vendo essa nomenclatura ali na traseira? T270? Que história é essa? Assim como a gente já falou em relação aos carros da Volkswagen, essa nomenclatura acaba se referindo ao torque em Newton-metro. A gente falou ali do número de 27 aproximadamente quilograma-força-metro, mas quando a gente aplica Newton-metro, vai para a faixa de 270. Por isso, essa referência, e o Compass com esse motor 1.3 turbo acaba também sendo conhecido dessa forma. Mas eu volto a reiterar que a minha impressão, essa plataforma aqui da Fiat, da Jeep, é muito boa. Já está um pouquinho antiga? Tá. Não é modular? Não é. Mas pro aspecto de rodar aqui no Brasil, os desafios, toda essa questão de superfície lunar que a gente tem aqui, e a pegada ao volante, assim, a sensação de ter o carro na mão, eu realmente gosto muito dessa plataforma. É muito legal a sensação ao volante. E aqui no Compass a gente tem uma posição elevada, perfeita para mim, o SUV para mim, já que a gente vai de SUV, tem que ter aqui essa posição mais elevada. E antes de falar mais sobre as nossas impressões propriamente ditas, vamos continuar falando de novidades. E agora é aquele momento surpreendente, porque aqui dentro o jogo mudou e mudou completamente.
Primeira coisa, quando a gente tem marcas aí de grandes grupos, às vezes tem aquela questão de reaproveitamento de componentes e otimização aí de peças e tudo mais em modelos diferentes. E a gente tinha, né, isso daí no Compass na safra anterior, e agora o jogo mudou e mudou completamente e mudou brutalmente. Então se segura aí para conferir esse interior aqui, porque ficou deslumbrante mesmo, ficou muito, muito bem acertado, muito bonito. E esse carro aqui tá com esse opcional do teto panorâmico. Agora o sol deu uma aliviada, deu até para deixar aberto, normalmente eu deixo fechado. Eu até estranhei isso. Fechamento do teto que estava aberto desde lá de trás. Então vamos ter o fechamento aqui, você vem acompanhando o interior. Tá com linhas horizontais, elegantes, muito bem integradas, uma comunicação aqui visual absolutamente sensacional, sensacional. A presença de couro, de elementos com costura, materiais diferenciados. A gente tem, mesmo nas peças plásticas, diferentes tonalidades. E isso tudo se compondo de uma forma muito legal. Um detalhe aqui muito interessante, que a gente nota esse esmero construtivo, as saídas de ar aqui ficaram absolutamente bem integradas, bem colocadas, você nem percebe que elas estão aqui, salvo quando você quer procurá-las, justamente por conta dessa integração nas linhas horizontais. Em relação a todas as proporções, o carro é o mesmo, evidentemente. Então, tudo aquilo que a gente já falou no vídeo anterior continua se aplicando, principalmente alguns aspectos relacionados ao porquê o Compass vende tanto. A gente fez um vídeo específico sobre isso e naquela ocasião a gente falou como ele não é um grande trambolho também. É um SUV com perspectiva média, mas com um package, com um conjunto de linhas e divisões de espaço muito interessante. Então a gente tem um conforto relativamente legal para os ocupantes do banco traseiro e também um porta-malas que obviamente não é o maior da categoria, mas que atende muito bem. Então é um carro que tem muitos atributos significativos e claro, agora vale destacar também que ele ganhou um irmão maior, o Commander, que em breve também vai ser mostrado a fundo aqui no Auto Vídeos. A gente tem um cluster aqui com tela TFT na parte central. A gente tem elemento aqui, né, de rotações e velocímetro do outro lado, mais um cluster aqui que permite configurações variadas aqui quando a gente ajusta pelo volante. E o volante é novo também, olha, tá agradável a sensação aqui, a pegada, a espessura, o acabamento, as costuras aparentes, o novo símbolo aqui da Jeep. Realmente tudo muito bem colocado, tudo muito bonito mesmo. E a gente vê essa central multimídia aqui gigantesca na nossa frente. É algo muito, muito, muito legal. Uma central aqui com 10.2 polegadas. Número bem impressionante, hein? Você está vendo aqui a presença de um cabo. Estou usando cabo porque eu até gosto mais, só que aqui ter a possibilidade da conexão pelo Apple CarPlay diretamente, sem precisar do cabo, e também ter o carregador por indução aqui. Só que eu tive uma dificuldade com essa central aqui. Logo no dia que eu peguei o carro, quando eu peguei lá em São Paulo, estava voltando para São José dos Campos, acabou não conectando, o telefone não era reconhecido. Eu tentei de diversas formas aqui, não deu certo. Aí dois dias depois, do nada voltou a funcionar, tá? Então fica essa observação em relação ao uso aqui. Agora, funcionando, essa central aqui é muito legal, ela responde bem, tem uma boa resolução. Quando a gente vê a parte de câmera de ré, sensacional. Mas você sabe, né? Aqui no Auto Vídeos a gente roda aqui na cidade, a gente rodou na estrada e de repente tem muita gente já com dúvida em relação ao consumo. Vamos lá. Pelo Inmetro a gente tem no etanol, tá? O carro vem abastecido aqui pela Jeep com etanol, então vamos para esses números, porque a gente tem 6.6 na cidade e 7.9 na estrada, tá? Esses são os números do Inmetro. Mas aí você tá perguntando, mas qual que é o número real aí, que você tá vendo no teste? Eu já andei aqui, olha, 364 quilômetros, eu tô com uma média de 7.7.
andei em São Paulo bastante dentro da cidade. Vim para São José dos Campos, voltei para São Paulo, voltei agora aqui para São José dos Campos. Estou rodando e esse é o número. Mas a gente está falando de Jeep, então a gente falou de cidade, de estrada. Na estrada, comportamento muito legal, mas daqui a pouco eu vou fazer outras observações. Só que agora chegou o momento da gente vir para a terra, então bora lá, vamos acelerar aqui. Vamos deixar esse carro mais sujo aqui, vamos ver como é. Olha, o motor vem enchendo aqui. Deu uma derrapadinha ali, mas os controles eletrônicos acabam entrando. Vamos dar uma sentidinha aqui, ó, só. Ele vem bem firme aqui, mais firme do que o Renegade, na minha impressão inicial, aqui na estradinha de terra. Vamos ver. O carro vem na mão, hein? Suspensão aqui trabalhando muito bem. Eu achei que essa suspensão vai bem em várias circunstâncias. Lá em São Paulo, regiões mais onduladas, pessoal que é de São Paulo, enfim, as cidades aqui do Brasil a gente sabe, né? Aqueles trechos esburacados, com costeletas e tudo mais, valetas, eu achei que tem alguns momentos que ele pula demais, mas nada que incomode. Olha agora essa entrada na terra aqui, eu curti, hein? Olha, na mão, o carro vem na mão, vem gostoso, absorvendo muito bem os impactos. A gente vê pouco curso aqui da carroceria, carroceria neutra. Deixa eu dar uma freio um pouquinho aqui, ele freando um pouquinho mais, ele baixa um pouquinho assim, mas no comportamento dinâmico, olha, na absorção, um pouquinho mais de buraco agora, mas o carro vem bem, hein? Nossa, gostei demais. Enquanto a gente segue na nossa estradinha rural oficial do Auto Vídeos, que é super leve, é super na boa, um SUV como esse precisa encarar bem uma estradinha como essa. Agora vale ressaltar que a gente está falando de modelo Flex, e nessa condição o Compass sempre com tração 4x2. A 4x4 acaba ficando reservada para as versões diesel, mesmo a gente tendo a topo de linha aqui, né, Trail Rated, curioso isso, né? Agora eu estava falando sobre a questão das versões. A gente está aqui com a Longitude e a gente vai colocar aí na tela para você ter uma noção de como são as versões aqui Flex do Compass. Começa com Sport, Longitude, a gente tem Limited e lá em cima a gente tem a Trailhawk. A lista de equipamentos está bem ampla cada vez mais e inclusive quando a gente pensa em todos os opcionais, em deixar um Compass totalmente completaço, realmente é uma alternativa aí que carrega tudo, que às vezes até marca premium deixa a desejar em alguns modelos, principalmente de entrada deles, tá? Mas tudo tem o seu preço e os preços cada vez mais subindo aqui no Brasil, então você dá uma conferida aí. Mas agora qual que é o lance assim, de uma versão como essa? Essa daqui eu não compraria por quê? Mas diz aí, Liam, por que você não compraria? Porque essa daqui não oferece nem como opcional a questão do pacote tecnológico de segurança, que vai ser o pacote ADAS, né? Você já sabe aqui no Auto Vídeo, você tá ligado, né? Que envolve principalmente a presença do ACC, piloto automático adaptativo, e também assistência de manutenção em faixa. Não tem nem como opcional nessa versão, opcional vai ter na Limited. Então se eu fosse comprar, eu iria na Limited e colocaria esse opcional, só para você ter essa referência. No Auto Vídeo você sabe, né, que a gente preconiza muito esse aspecto na compra de um carro, e o que é importante você verificar uma série de coisas, e daqui a pouco eu explico como você faz isso. Mas aqui no Compass, um outro ponto é que numa versão como essa a gente só tem 6 airbags, não tem a presença do joelho, que vai ser só da Limited para cima. Mas é um carro 5 estrelas no crash test, então isso daí já é um aspecto bastante interessante. E agora é isso, né? A gente torce para que os pacotes aí ADAS se tornem mais populares, entre aspas, para que mais versões contem com esse dispositivo, que é muito, mas muito importante e relevante. Agora, a gente falou aqui, né, de preços, de versões, carros que eu compraria, que eu não compraria. A gente falou de concorrentes aí do Compass, mas aqui no Auto Vídeos agora a gente fica muito tranquilo para não ter que ficar desdobrando muito isso, sabe por quê? Porque quem acompanha a gente de verdade já tem um código dos carros. O que isso faz a diferença? Que na hora de comprar, de escolher, de ter clareza, afinal de contas, diz aí, ó, vamos confessar aqui, a gente sempre fica na dúvida na hora de definir qual carro comprar.
porque os carros custam muito caro aqui no Brasil, tem um monte deles que parecem uma coisa e são outras, e isso tudo pode gerar caros e amargos arrependimentos. Para você evitar tudo isso, o que você faz? Você conta com o Código dos Carros, que é a nossa série de vídeos aqui no Auto Vídeos, e aí o Conrado Navarro, a gente decifrando aí os mapas. São 8 vídeos para decifrar os mapas para você fazer o melhor negócio. Pensando em comprar um carro bom, de qualidade, durável, principalmente seguro e considerando toda a equação financeira, um custo-benefício de verdade. E com isso tudo você vai economizar aí de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. É sensacional, faz a diferença de uma forma impressionante. Então você confere lá, códigodoscarros.com.br, garanta o seu acesso para você ter paz de espírito na hora de definir qual carro comprar. Você sonha em ter um Compass? O que você achou do modelo com essas inovações, com esse interior, com esse motorzaço aqui interessantíssimo? GSE, família de motores global do grupo Stellantis. E olha, a Stellantis está dando show e está vendendo demais por todos os lados. E agora deixa o seu like aqui, que ajuda demais a gente aqui no Auto Vídeos a continuar produzindo os nossos conteúdos. Se inscreva no canal, ative as notificações e lembra de compartilhar com seus amigos. Afinal de contas, o Auto Vídeos está aqui no YouTube, Instagram, Facebook, para você acompanhar o mundo dos carros, caminhonetes, SUVs, motorhomes, automobilismo, caminhões, ônibus. É coisa demais e de um jeito feito, ó, sabe como? De coração para você. Então eu agradeço demais pela atenção. Valeu, obrigado e um grande abraço!